Mais uma vez, irmãos, prezados irmãos, Igreja de Deus, iremos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos, da Igreja de Laodiceia e da justificação pela fé. Iremos dar continuidade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós continuarmos, nós iremos mais uma vez pedir a orientação e o poder de Deus através da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, me coloco de joelho na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por este privilégio, por essa oportunidade que me concedes mais uma vez de apresentar a tua palavra ao teu povo. Senhor, me dê capacidade para assim fazer a tua vontade. Venha me ungir, Senhor, mais uma vez. Venha ungir meus olhos, meus lábios, para que a tua palavra, Senhor, possa ter efeito no coração do teu povo, da tua igreja. Para que a tua igreja se desperte, para que compreenda a verdade que o Senhor tem para cada um de nós, que é o Evangelho eterno, que é a mensagem da justificação pela fé, para que nós possamos sair desse estado miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, e recebermos a chuva temporã e a chuva cerúlea, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nós iremos dar continuidade à palavra do Senhor, com o título de nossa mensagem, que é Laodiceia e a justificação pela fé. Nós iremos ler o livro do pastor Wagnes, Cristo e sua Justiça, na página 80, e ele vem explicando a justificação pela fé, ele vem explicando o que é justiça imputada e justiça comunicada. O que acontece quando Deus imputa a justiça no homem? O que acontece quando Deus comunica a sua justiça no homem? Por quê? Porque a igreja, naquele ano, naquela data, ela já tinha perdido a noção, ela não sabia, estava como uma criança tola que não sabia das coisas de adulto. E com a apostasia de 1950, a apostasia ômega introduzida ali, ou bem antes disso, aí sim, a nossa igreja passou a ensinar uma justificação pela fé, voltou a ensinar aquilo que foi ensinado no passado. Então, a justificação pela fé, nós entendemos dentro da palavra de Deus, do Espírito de Profecia e dos livros dos pastores Wagner, que eu acredito que é impossível qualquer hoje igreja, qualquer movimento ou qualquer pessoa, tanto da organização ou como leigo, dizer que está apresentando a mensagem da justificação pela fé na íntegra, sem que ele tenha lido os livros de Jones e Wagner. Por quê? Foram eles dois que Deus falou que enviou a mensagem à igreja. Se Deus enviou novamente por intermédio dos dois, Deus colocou na mente dos dois. E se eu não leio, não creio, não aceito esses livros e falo que estou pregando a mensagem, então é um outro evangelho. Um outro evangelho. E vamos ver direitinho o que a palavra de Deus fala, o que acontece quando Deus justifica o homem. Ele diz, nota-se no mencionado texto que falou de Zacarias, capítulo 3, falando do sumo sacerdote Josué, que o afastamento das vestes sujas equivale à remoção da iniquidade da pessoa. E assim concluímos que, quando Cristo nos cobre com o manto de sua própria justiça, ele não fornece uma capa para o pecado, mas remove o pecado. E isso prova que o perdão dos pecados é algo mais que uma mera formalidade. Certo? Ou seja, que é justificação pela fé. Vou dar uma paradinha bem aqui. Vou explicar o que Jones falou sobre formalidade. Lá na cruz, Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Só que Jesus Cristo não perguntou para mim, Valdecir, você aceita que eu morra por ti? Ele não perguntou porque eu não estava lá presente. Então ele fez algo sem que eu soubesse.
Isso é chamado de justificação legal. Justificação forense legal. Ou justificação judicial. Nós iremos explicar na frente um pouquinho. Vamos continuar com a leitura. Algo mais que uma simples inscrição no livro de registro no céu, para efeito de cancelamento dos pecados. Ele diz, a remissão dos pecados é uma realidade, não é um formalismo, não é um faz de conta, não. É uma realidade. Remissão quer dizer tirar, limpar. Ou seja, aqui está dizendo que quando Deus te perdoa, Ele realmente tira de dentro de ti o pecado. Então significa que pecado não é natureza, porque Ele não arranca a tua natureza na conversão. Certo? A remissão dos pecados é uma realidade. É alguma coisa palpável que existe. Algo que afeta vitalmente o indivíduo, que te afetou, tu sentiu, isenta-o verdadeiramente da culpa, te liberta da culpa. E se ele é eximido do delito, sendo justificado ou feito justo, certamente opera-se nele uma mudança radical. Certo? Aqui John está dizendo para a igreja, olha, quando Deus justifica o homem, Ele não simplesmente livra-o da culpa, mas Ele transforma. Acontece uma mudança radical no momento em que Deus imputa a justiça. Ele não está falando aqui da justiça comunicada, mas da imputada. Certo? Então, acontece a transformação, uma mudança na mente. Houve uma mudança na mente. Por que essa mudança? Ao nascermos do ventre de nossa mãe, todos nós nascemos com uma mente neutra, com natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa e mente neutra. Agora, nós nascemos, essa natureza pecaminosa, ela está com as tendências herdadas que herdamos dos nossos pais. Sem saber, nós começamos agora a cometer pecados. Cometemos a cometer delitos. E aí, passamos agora a desenvolver uma mente carnal. Mente carnal. Então, nós passamos a ter mente carnal com natureza pecaminosa. Quando Jesus Cristo agora envia o Evangelho, a gente ouve e crê nas boas novas do Evangelho. Então, nesse momento, o Espírito Santo, ele transforma a nossa mente. Então, nós passamos a ter mente espiritual com natureza pecaminosa. Sendo que a natureza pecaminosa ela não é pecado, porque ninguém nasce pecador. Se a gente já nasce pecador, então a Igreja Católica está certa em batizar as criancinhas quando nasce. Então, isso aí veio de Santo Agostinho, que não teve nada de santo, né? Então, é assim que acontece a transformação, a justificação, o perdão de Deus. Mas por que acontece? Muitas vezes a gente pede perdão e essa transformação radical não acontece. É porque o perdão não foi aceitável diante de Deus. Ou seja, nós estamos pedindo perdão de alguma coisa, mas nós somos agarrados com ele. E Deus não é tolo, ele não perdoa. Por quê? O livro de 1 São João, lá diz que quando Deus perdoa, ele purifica de todo o pecado. Ele perdoa e purifica o homem. Certo? Duas coisas ali, perdoa e purifica. Então, continua o pastor. E se ele é eximido do delito, sendo justificado ou feito justo, não, aqui não diz tornado justo ou declarado justo, certo? Porque lá na cruz, o que Jesus Cristo fez? Ele te declarou, ele me declarou justo. Mas por que ele não me tornou justo lá na cruz? É porque eu não estava presente, ele tinha que me perguntar. Valdeci, tu quer ir para o céu ou tu quer queimar no lago de fogo e enxofre? Tu aceita ser libertado ou não? Porque ele me deu livre-arbítrio.
Então, por isso, lá na cruz, a justificação que aconteceu lá foi a justificação judicial. Deus declarando toda a humanidade justa. Foi a mesma coisa que aconteceu em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos, a todos os negros. Ela assinou uma Lei Áurea. E ali, pessoas de boa vontade pegaram várias cópias daquela carta, daquele documento, e viajaram pelo país inteiro naquelas senzalas. Ao chegar na porta de uma senzala, chamava o dono da senzala e falou: está aqui uma carta que a princesa Isabel, uma lei que ela escreveu, dando liberdade a todos os negros. Ao dono da senzala: pois bem, então vai falar com eles. E ali aquele homem de boa vontade chegava na frente daquela senzala e falou: olha, vocês são homens livres. Dia tal, assim, 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 ano tal, a princesa Isabel assinou essa lei, declarando vocês livres. Agora, se vocês crerem e aceitar e quiserem sair da senzala, vocês serão tornados homens livres, na íntegra. E se aquelas pessoas chegassem e falassem: não, eu já estou bem aqui, estou bem acostumado aqui, eu quero ficar mesmo aqui na senzala, como escravo mesmo, tudo bem, você tem a livre vontade, pode ficar. Mas se o outro chegasse, a pessoa chegasse e dissesse: não, eu quero ser livre, realmente, então vou agora curtir minha liberdade. Então, aquela pessoa já tinha sido declarada no dia que ela assinou a carta e agora está sendo tornada justa, na íntegra. Então, irmãos, eu digo que 1888 foi o Calvário, foi a cruz, onde Jesus Cristo declarou toda a humanidade livre, certo? Justa. Então, o Calvário foi onde Jesus Cristo declarou toda a humanidade justa. Então, o homem de boa vontade representa hoje os mensageiros fiéis de Deus, com a mensagem de 88, que ao chegar a qualquer ser humano e apresentar a mensagem, aquela pessoa ouvir e crer. Então, naquele momento, Jonas diz que ela é tornada justa e que uma mudança radical acontece naquela pessoa. Certo, irmãos? Nós iremos continuar lendo, que iremos ainda, com essa explicação mais na frente, iremos aprofundar mais ainda essa explicação. Diz mais: e se ele é eximido do delito, sendo justificado ou feito justo, certamente opera-se nele uma mudança radical. Ele torna-se de fato outra pessoa. Por que outra pessoa? Porque aquela morreu. E se ele nasceu de novo? Analisamos bem uma coisa. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, falo o idioma do Brasil, nasci no Maranhão, tenho os meus costumes do Maranhão. Então, mas se eu tivesse nascido na Inglaterra, meu idioma era o inglês e com os costumes daquele país. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós nascemos de ventre de nossa mãe, da carne, nós herdamos a natureza pecaminosa, desenvolvemos hábitos corruptos. E quando o homem agora, ele é nascido de novo, nascido do Espírito Santo, se ele é nascido do Espírito Santo, quando ele nasce do Espírito Santo, ele não tem mais os costumes, os hábitos, a cultura, os pensamentos que antes tinha. Por quê? Porque aquele morreu e esse nasceu. Nasceu do reino de quem? Nasceu do reino do céu. Ele passa a falar diferente, ele não tem mais o desejo de comer as mesmas comidas, ouvir as mesmas músicas, ir nos mesmos lugares, conversar com as mesmas pessoas, se vestir como se vestia antes. Por quê? Porque aquela pessoa que nasceu, ele nasceu do Espírito Santo e nasceu do reino do céu. Certo? O que nós olhamos hoje dentro de nossa própria igreja? Pessoas que foram batizadas, que hoje falam que o batismo é novo nascimento, e essas pessoas continuam com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, tudo. O Espírito Santo não gerou uma nova pessoa. O pastor continua. E desse modo, ele diz, o pleno e livre perdão dos pecados traz consigo uma maravilhosa e miraculosa mudança, conhecida como um novo nascimento.
Então, quando Deus imputa a justiça, naquele momento o homem nasce de novo. E o pastor diz que há uma mudança miraculosa na vida daquele indivíduo. E ele diz, isso chama-se novo nascimento. Pois um homem não pode tornar-se uma nova criatura a não ser por um novo nascimento. Isso equivale a possuir um novo ou purificado coração. Isso acontece com a justiça imputada. O novo coração é aquele que ama a justiça e odeia o pecado. É um coração cheio de boa vontade para ser conduzido às veredas da justiça. Era esse coração que Deus desejava que Israel tivesse quando disse: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deuteronômio 5:29. Em resumo, ele diz, é um coração livre do amor ao pecado, bem como da culpa do pecado. Duas coisas acontecem quando Deus imputa a sua justiça a um ser humano, certo? Duas coisas acontecem, ele diz bem aqui. É eliminado do coração daquele homem o amor ao pecado com a culpa do pecado. Certo? Ele não ama mais o pecado. Por quê? A graça de Cristo, a inimizade que Deus falou lá em Gênesis capítulo 3, versos 15. Deus imputa no coração do homem. O homem agora passa a ter um nojo. Ele passa a odiar o pecado. Ele passa a odiar a linguagem que ele tinha antes, falando gírias, xingava, espraguejava e etc. Ele agora houve uma mudança no novo nascimento. Ele diz mais, em resumo, é um coração livre do amor ao pecado, bem como da culpa do pecado. Mas o que leva o homem a desejar sinceramente o perdão de seus pecados? Ele diz, é simplesmente seu ódio pelo pecado e seu anseio pela justiça. Ambos suscitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus prezados irmãos, que fique claro, que todos possam ter uma compreensão correta do Evangelho eterno, da mensagem do terceiro anjo, que é dos três anjos, e da justificação pela fé, que é a mesma coisa. Então, que a Igreja de Deus venha correr para os livros, para as mensagens que Deus enviou a Jones Wagner, porque são nesses livros que está a verdadeira compreensão do que significa justiça imputada e justiça comunicada, ou seja, justificação pela fé. O Desejado de Todas as Nações foi um livro que Ellen G. White escreveu logo após a mensagem de Jones Wagner. Foi um reforço para mostrar, complementar a mensagem dos dois pastores. Olha o que ela nos diz na página 172 sobre o novo nascimento. Ela diz, a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficácia e a operação do Espírito Santo. Então, Deus não faz remendos, não coloca remendo novo em pano velho. O novo nascimento, ou a justiça imputada de Deus, aqui diz que é uma completa transformação da vida do homem. O homem é transformado, o homem é mudado, é feito novo, é realmente uma nova criatura. Ela diz mais na página 173. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações. O amor, a humildade, a paz tomam lugar da ira, da inveja e da contenda.
A alegria substituiu a tristeza, e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que o olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, aqui acontece, ela diz que até o semblante é mudado. Se você era aquela pessoa que andava com o semblante fechado, o teu semblante é mudado, é transformado. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, eu mudei da cidade para o interior e eu descia do trem, mais ou menos 1h da tarde, e eu tinha que caminhar um percurso de quase 20 quilômetros na beira da estrada de ferro. O sol muito quente, com as 2 bolsas na minha cabeça. Não tinha transporte, não tinha animal, não tinha bicicleta, não tinha carro. E no meio do percurso tinha uma cacimba coberta com uma casinha de palha. A água era tão cristalina, tão fria, que eu já ia correndo com as bolsas na cabeça, lembrando daquela cacimba, só de chegar, jogar as bolsas no chão, e eu pegava um balde de água, me jogava com roupa e tudo, me molhava até as minhas roupas. Mas ali eu ficava, depois eu prosseguia. O que eu estou dizendo com isso? Aquela cacimba representa aquele homem que foi transformado, que nasceu de novo. Ele tem aquele poder de trazer mudança na vida das pessoas. As pessoas que entram em contato com aquele ser, ele sente que está na presença de Deus. Porque aquele homem está cheio do Espírito Santo, é transformado. Certo? Então é isso que Jones e Wagner veio apresentar à Igreja de Deus do que significa justificação pela fé. Então, nós olhamos até aqui, Jones vem apresentando que não foi colocado uma veste suja em cima da limpa. Então, dentro desse capítulo, nós encontramos justiça imputada, justiça comunicada. E nós entendemos que santificação é o homem revestir-se de Cristo. Ele nasceu de novo. Se uma árvore cresce, nasceu, ela tem que crescer. Uma criança nasce, ela tem que crescer. Então, santificação é o crescimento, é o desenvolvimento do homem, a imagem de Jesus Cristo. É o desenvolvimento, é o crescimento. E nós entendemos que esse crescimento, esse desenvolvimento do caráter do homem, chamado de santificação, nós temos até o decreto dominical para isso acontecer. Certo? Nós, adventistas do 7º dia, ao sair o decreto dominical, fecha-se a oportunidade de salvação, de desenvolvimento para cada um de nós. Ellen White, ela diz lá em Vida e Ensino, página 189, ela diz assim: o que estáis fazendo, irmão, na grande obra de preparação? Os que estão seguindo ao mundo estão se amoldando ao modelo mundano, mas os que desconfiam do eu, humilham-se perante Deus, estão recebendo o molde divino. Ao sair o decreto, se ele for aplicado, o seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Então, meus irmãos, ali, fim da nossa oportunidade, nós temos que desenvolver esse caráter, essa completa santidade, refletir até aquele período. Deus está nos dando hoje a oportunidade. Desde 1888, que como igreja, nós estamos tendo essa oportunidade de compreender essa mensagem, a mensagem que vem me ensinar a vencer o pecado, uma mensagem que vem me mostrar como de novo alcançar o céu. A mensagem de Jones e Wagner, a justificação pela fé, é isso. Vamos voltar para a questão do filho pródigo. O filho pródigo, ele não quis mais permanecer na casa do pai. Foi embora. Lá ele estava comendo com os porcos, uma roupa imunda.
E o Espírito Santo tocou no coração dele, e ele falou: vou voltar para a casa do meu pai. Lá tem comida, lá tem roupas limpas, e por que estou aqui? Ele volta. O pai o enxerga de longe. A Bíblia diz que o pai o abraçou, o beijou. Mais uma coisa o pai diz: providencia roupa para ele, dê um banho nele, tira essa roupa suja, veste essa roupa limpa e coloca o melhor anel. Então, Jesus Cristo diz: vinde como tu estás. Até aqui. Venha como tu está onde? Até Cristo. Quem traz o Espírito Santo, porque ele de mesmo ele não pode vir, que está morto. Então ali Deus perdoou e trocou as vestes. Ele foi banhado. Nós olhamos o caso da mulher samaritana, que Jesus chegou e disse: nem eu mesmo te condeno. Os teus pecados estão perdoados. Aí ele continuou: mas vai e não peques mais. Ali nós olhamos justiça imputada, justiça comunicada. Vais e não peques mais, é santificação, justiça comunicada. Vai e não peques mais. Por que ele falou isso para aquela mulher? Porque no momento em que ele transformou ela, imputou a sua justiça, logo em seguida ele colocou dentro dela poder para ela ir e não peques mais. Esse é o verdadeiro evangelho eterno. Vai e não peques mais. Quando é que o homem peca? Ezequiel capítulo 18 diz: desviando-se o justo da sua justiça, comete o quê? Pecado. Então, quando o homem peca, quando ele se desvia da justiça que Deus imputou e comunicou no coração dele. Quando ele chega: basta, Senhor, não quero mais. Aí ele comete pecado. Mas enquanto a justiça de Deus imputada e comunicada estiver dentro dele, ele não peca. Não que ele seja um robô, mas é uma opção que ele escolhe não pecar. E essa justiça dá-lhe o poder de permanecer íntegro perante Deus. O livro Maior Discurso de Cristo, Maior Discurso de Cristo, página 114, lá diz: o perdão, porém, tem sentido mais amplo do que muitos supõem. Ellen White diz: falou: olha, vocês estão enganados daquilo que vocês entendem como perdão. Vocês estão achando que perdão é só o que Cristo fez na cruz? É declarando o homem justo? Ela diz: o perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual ele nos livra da condenação. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. Ela diz: é a reconciliação com Deus. Então, ela diz aqui que perdão de Deus não é um ato judicial. Vamos ilustrar. Um delinquente, um ladrão, ele é levado a um tribunal de justiça, e ali o juiz olha para ele e acha por bem e diz: eu vou te soltar. Eu vou te tirar da cadeia. O que foi que aconteceu naquele momento? Isso ali chama-se ato judicial. Aquele juiz, ele teve o poder de declarar aquele delinquente justo, livre, liberto. Mas ele não teve o poder de torná-lo justo, de transformar a sua vida, para ele não voltar a roubar. O ato judicial foi o que Cristo realizou na cruz. Lá na cruz, Jesus declarou todo homem justo. Declarou todo homem justo. Justificação pela fé é Deus tornando o homem justo. É Deus transformando o homem. Então, aqui está a diferença. Hoje nós olhamos nas nossas lições de escola sabatina, agora mesmo teve a lição passada de Gálatas e a lição agora de Romanos.
o autor, ele fala toda a lição mostrando que justificação pela fé é Deus declarando o homem justo. Errado. Justificação pela fé é Deus declarando e tornando o homem justo. Ela diz bem aqui que não é um ato judicial. No momento em que o homem ouve e crê nas boas novas, neste momento, ele é tornado justo. A injustiça é tirada de dentro dele. O pecado é eliminado de dentro dele. A justiça entra dentro do homem. Deus imputa a sua justiça. Deus agora comunica a sua justiça. E o homem passa a viver uma vida justa. Então, que fique claro que nós, ao sermos justificados pela fé, Deus não simplesmente nos declara justo, mas Deus nos torna justo. Deus nos torna justo. Nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está pregando um evangelho que não é o evangelho de Deus. A nossa igreja hoje, ela diz, ela fala, eu li na lição de escola sabatina, a igreja dizendo que nós estamos pregando o mesmo evangelho que Lutero pregou. Irmãos, eu pergunto, Martinho Lutero pregou a terceira mensagem angélica? A mensagem do terceiro anjo começou a ser pregado em 1517, quando Lutero levantou-se para pregar a mensagem. O Martinho Lutero, ele pregou apenas um aspecto da justificação pela fé. Em 1831 a 1844, Deus nos enviou os outros dois aspectos da justificação pela fé. Martinho Lutero pregou uma justificação pela fé, mostrando o que Cristo fez por nós na cruz. Hoje nós estamos pregando a terceira mensagem angélica. O que Cristo fez por nós na cruz? Justiça imputada e justiça comunicada. O mundo protestante ficou naquilo que Lutero ensinou, naquilo que Lutero pregou. O Deus declarando o homem justo. Mas a verdadeira justificação pela fé, o evangelho eterno completo na sua íntegra, é Deus declarando e Deus tornando o homem justo, fazendo o homem justo como era antes. Se você chegar a qualquer pessoa protestante, apostatada das igrejas denominacionais lá fora, e tanto de nossa igreja, perguntando o que acontece quando Deus justifica o homem, ele vai dizer, é Deus declarando o homem justo. Mas por que eles não ensinam, eles não entendem, eles não explicam que é Deus tornando o homem justo? Porque todos eles acreditam que natureza é pecado. Que Deus só vai poder tornar o homem justo na glorificação. Certo? E isso é uma grande heresia, uma grande apostasia. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha compaixão de nós. Que nós venhamos estudar essa mensagem que Deus enviou em 1888. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos que a justiça imputada, ela é a base da justiça comunicada. Olha o que Ellen White diz aqui em Mensagens aos Jovens, a página 35. A justiça interior é testificada pela exterior. Quem é justo interiormente não é insensível, nem compassivo, mas dia a dia cresce na imagem de Cristo, indo de força em força. O que está sendo santificado pela verdade exercerá domínio próprio e seguirá os passos de Cristo, até que a graça se perca na glória. Ela diz, é imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu.
A segunda, nossa adaptação para o céu. Então não podemos separar a justiça imputada da justiça comunicada. As duas, uma depende da outra. A justiça comunicada depende da justiça imputada. Então, para nós retermos a justiça imputada, tem que haver justiça comunicada. Então, ela tem que ser retida, ela tem que permanecer. Ela é a base, a justiça imputada. Ela é a base, certo? Ali nós recebemos o nosso título de cidadão do reino dos céus. Agora, nós precisamos nos adaptar a este céu antes de entrarmos no céu. Porque senão, se chegarmos lá no céu, iríamos pedir para descer do céu. Falou assim, aqui é muito chato, quero voltar. Então, por isso, Deus nos dá uma adaptação prévia, chamado de justiça comunicada, que é santificação, que é a formação do caráter, desenvolvimento, onde o homem vai crescer na graça. Para nós, adventistas, até o decreto dominical. Certo? Então, que fique claro que Deus enviou uma mensagem e ela diz que é a mensagem da justificação pela fé. Porque hoje eu ouço muitos pregadores usando somente o termo justiça pela fé. Lógico que Ellen G. White usou esse termo, justiça pela fé. Muitas das vezes quando ela estava se referindo à santificação. Mas aqui ela diz justificação pela fé, tanto ela como Wagner, se referindo que a igreja necessitava das duas, tanto da imputada como da comunicada. Sendo que hoje a nossa igreja, desde a década de 50, vem atacando a segunda fase, que é a comunicada, sendo que quando a igreja, quando a nossa liderança atacou a santificação, atacou a justiça comunicada, ela está atacando a imputada. Por que está atacando a imputada? Porque quando Deus te imputa a justiça, Ele te transforma, diz o pastor Wagner. Ele muda os teus pensamentos, Ele muda a tua mente, você é uma nova criatura. Então, a santificação é simplesmente um desenvolvimento daquilo que aconteceu bem aqui, que foi o novo nascimento. Então, em sua grande misericórdia, o Senhor enviou preciosa mensagem à sua igreja. Então, irmãos, que venhamos, eu estava muito perplexo e eu ouvi dentro de nossa igreja, nos movimentos leigos, uma falta de compreensão dessa mensagem, do que acontece, certo? E que ela não pode ser separada. Ela é um conjunto. E que mais, irmãos? A mensagem que Deus enviou a Jones e Wagner não foi a mensagem que Martinho Lutero pregou. Martinho Lutero foi o terreno que produziu 60 por 1. Morreu tomando cerveja. Morreu fazendo isso e aquilo. Mas a mensagem que Deus enviou desde da primeira, da segunda, terceira mensagem angélica, a igreja perdeu quando entrou no estado de Laodiceia, que Deus enviou em 1888, é a mensagem que vai produzir 100 por 1. Ou seja, uma mensagem que levará o homem a atingir 100% a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Certo? Aqui nessa terra. Nós, até o decreto, e o povo que Deus tem lá fora, do decreto dominical ao derramamento da chuva serôdia, até o fechamento da porta da graça de uma forma geral. Nós iremos, nesse momento, fazer uma oração ao nosso Deus para agradecer e depois nós iremos voltar a fazer uma conclusão desse assunto e que Deus conceda-nos a sua graça na misericórdia de Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado a graça de estarmos aqui na Tua presença de joelhos, agradecido por ter nos concedido o privilégio de apresentar a Tua palavra. Abençoe, Senhor, Tua igreja, o Teu povo. Abençoe para que esta mensagem tenha acesso aos seus corações.
para que eles venham ter a compreensão, Senhor, da mensagem que o Senhor enviou em 1888. Para o Senhor ajudá-los a entenderem que nós, adventistas do sétimo dia, nós não iniciamos como Laodiceia. Nosso movimento iniciou como Filadélfia, tendo as 3 mensagens angélicas, tendo a compreensão da verdadeira mensagem angélica, da verdadeira mensagem da justificação pela fé. Mas que ao entrarmos no estado de miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, perdemos esta visão. E mais uma vez, Senhor, em 1888 o Senhor nos enviou esta luz. Mas infelizmente, Senhor, foi rejeitado pela tua igreja. Mas mais uma vez o Senhor tem lutado conosco, tem nos enviado, tem nos despertado, enviando mensagens da verdadeira compreensão do que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Abençoe-nos, ó Deus, perdoe por toda a nossa negligência, por todos os nossos pecados. Imputa-nos a tua justiça, em nome de Jesus. Amém.